Boa noite, cumprimentar a todos, todas e agradecer a oportunidade de estar aqui na USP com pessoas que eu admiro muito. Desde a nossa querida Lilian Schwartz, que fez essa apanhado da nossa quase formação como nação, né? A configuração de uma nação. É, foi muito, foi muito interessante esse voo rasante em cima da nossa história, que quase que nos dá a impressão de que a possibilidade de entender a nossa história é tão simples que basta a gente olhar ao redor para saber tudo o que a gente não fez para ser uma nação. Muito obrigado, Lívia. E o nosso querido professor Danilo Miranda, que há muito tempo me trata com uma atenção e dispensa uma clara envolvimento com a realidade dos povos originários, dos povos indígenas, de maneira que, dirigindo uma instituição eminentemente voltada para o público, digamos, da cidade, sempre se interessou, principalmente no campo da cultura, de trazer para esse diálogo as mais diferentes expressões da cultura indígena, desde promover mostras, exposições, apoiar iniciativas diretas das nossas comunidades, e isso atesta muito da visão que ele tem sobre essa ideia de nação, de república, de ser republicano, de cidadania. E é tão bom você encontrar pessoas de carne e osso que têm essa implicação com a vida e que consegue tratar a realidade de uma maneira natural. A realidade não é sobrenatural, a realidade é natural. Só quando vemos a realidade como algo sobrenatural é que a gente perde a capacidade de intervir nela, de intervir nisso que é o ambiente onde a gente se move. E cumprimentar o André, que é essa pessoa também totalmente discreta, mas que não perde tempo de estar nos lugares onde tem que estar para fazer esse exercício que já foi evocado aqui, de cidadania. Eu, pensando na construção social ampla e na construção desse sujeito cidadão, eu tenho uma observação de um lugar diverso, que é a possibilidade de constituir sujeitos coletivos. A possibilidade de sujeitos coletivos serem uma expansão desse republicano cidadão. Porque esse republicano cidadão, ele fica satisfeito de si sendo cidadão. Mas ele não precisa ser coletivo. Ele não precisa experimentar uma implicação com o meio dele a ponto de constituir organismos para além dessa singularidade que cada sujeito reivindica. Aquela ideia, inclusive, que veio da Europa e que os americanos supervalorizam, de dizer que a casa do sujeito é o seu castelo, é a sua fortaleza. Então, isso edifica um sentido muito influenciado pela coisa do mérito, um certo mérito, como se aqueles que não tivessem a mesma desenvoltura não conseguiram porque não tem mérito. Então, a gente pode incorrer numa reprodução constante daquela razão que inspirou os jesuítas a querer domesticar os povos
nativos que eles encontraram aqui no continente. Os jesuítas, eles declaravam um propósito bem claro, que era o de promover o aperfeiçoamento do ser humano. Promover o aperfeiçoamento. Será que nós conseguimos escapar dessa ideia de promover o aperfeiçoamento do ser humano quando nós pensamos a educação? Ou nós pensamos a educação sempre nesse sentido de construir alguma coisa que vai atender a algum, digamos, propósito? Será que nós somos seres programados assim? E a espontaneidade? E a possibilidade da gente se surpreender com a novidade? Se nós queremos condicionar a novidade, a gente nunca vai se surpreender. Tive a oportunidade de fazer uma experiência com o Emicida, que me convidou para ir para o estúdio conversar sobre infância, educação, e me ocorreu lembrar que a abordagem que nós fazemos da infância, principalmente na cultura urbana, a abordagem que nós fazemos da infância é a de que a gente precisa moldar aquela pessoinha para ela ser alguma coisa. E junto nós admitimos abordagens como a de perguntar para uma criança o que você vai ser quando crescer. Lembrando que tudo que aporta na biosfera desse planeta que nós compartilhamos, tudo que aporta aqui, vem pronto. É um chip com toda a potência, com toda a capacidade de novidade, e a gente pega para formatar, usando um termo bem relacionado com a ideia de desenvolvimento, novas tecnologias, a rendição, de certa maneira, de que para a gente nos tornar modernos, nós vamos ter que sair desse lugar de experiência, digamos, quase que de uma sociedade agrícola, a despeito do século XIX ter se estendido ao século XX, criando a impressão de que a gente estava vivendo uma fantástica modernidade, uma anunciação de um mundo novo. Na verdade, nós assistimos e olhamos ao nosso redor agora, e muitos de nós podem ter, sim, saudade do século XIX. Então, a ilusão que nós abraçamos de que ciência e tecnologia vão dar conta de tudo o que pode ser a nossa experiência de realização pode ser um engano, né? Sem flertar com negacionismo, sem incentivar qualquer ideia obscurantista sobre nós mesmos e o progresso dos humanos, seria interessante a gente nos questionar quanto nós somos capazes de observar os não-humanos ao nosso redor. O que nós consideramos relevante nisso que a gente chama de natureza, que não é humano. Que não é humano nos nossos termos, né? O Viveiros de Castro, ele lembra a gente o tempo inteiro que tudo que está nos atravessando tem a mesma, digamos, potência de humanidade que nós. Se tudo que está ao nosso redor reflete uma experiência de maravilhamento com a vida, quem sabe a gente precisa despertar para essa possibilidade exatamente porque somos ainda essa coisa disforme de uma nação que ainda não sabe dizer o seu próprio nome. Vai ver que é por isso que o Drummond pergunta: Brasil onde? E o Chico, lendo o pai dele, fazendo uma espécie de leitura dos outros para entender quem nós somos, continua a pergunta. Nós ainda sabemos muito pouco sobre nós mesmos.
E se nós temos a possibilidade de imaginar uma linha que nos separa e que institui essa ideia de nação, a ideia de nação, ela implica na gente estabelecer algum acordo sobre fronteiras, é daí que vem a coisa de nação, e nós temos uma dificuldade muito grande e que permanece 200 anos depois ou 100 anos depois, de nos relacionar com os nossos vizinhos. Se a gente foi uma colônia portuguesa nos trópicos, a gente não é mais. E por que a gente continua ignorando a nossa relação com os nossos vizinhos? A Argentina, o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia, o Chile, a Colômbia, o Equador, essa América Latina toda, a gente consegue invisibilizar tudo que está ao nosso redor com essa ideia de que nós somos uma nação portuguesa nos trópicos, então. Nós somos uma nação portuguesa nos trópicos, gente. Se a gente deu uma olhada nas independências e vimos que elas têm um sinal bem de uma invenção da nossa independência, nós deveríamos ser capazes de inventar outras, já que aquela é uma invenção e que a gente não teve ativa participação nessa, que a gente conta 200 anos, a gente podia inventar outras que incluísse outras perspectivas de construir plurinações. Eu tenho falado mais de uma vez de que o debate que vem acontecendo ao nosso redor e a gente finge que não ouve, sobre a refundação dos estados coloniais na América Latina, e que é uma questão que nos Andes ganha expressão, tem um termo que é o novo constitucionalismo latino-americano, que nos provoca de perto. E aí, vocês são mesmo portugueses? Então, tem uma questão na América Latina que, se a gente continuar ignorando a nossa implicação com a América Latina e resumindo a nossa experiência republicana a essa herança portuguesa, a esse encaixe na narrativa colonial portuguesa, que não consegue criticar nem dialogar com a experiência dos outros estados coloniais, nossos vizinhos, a gente pode demorar muito a ser capaz de fazer o que o Equador já fez, o que a Bolívia está fazendo, o que o Chile está fazendo, que é o de revirar essa experiência do Estado Nacional, que é marcadamente um implante colonial, e tentar construir alguma coisa que não seja essa herança pesada do colonialismo aqui na América do Sul, principalmente. Na América do Sul, alguns países se negam a continuar reproduzindo a experiência do Estado colonial que os seus libertadores largaram para trás. São Martín, Bolívar e todos os outros. Por que a gente tem que continuar carregando essa cangalha que jogaram nas nossas costas? Que disposição é essa para continuar sendo servil dessa maneira? Eu gostei muito quando o professor Danilo fez referência a uma educação que só tem o objetivo de formar trabalhadores. Essa ideia do mercado, do mundo do trabalho, você educa e prepara uma pessoa para ele trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não tem coisa mais parecida com a escravidão do que isso. Talvez a gente não tenha conseguido sair dessa mentalidade de uma sociedade escravocrata, porque a gente continua agora sendo capaz de reproduzir isso em qualquer corpo. Não precisa ser um corpo negro. Pode ser o corpo de qualquer um desses meninos que estão aqui no auditório. Essas pessoas queridas que se levantam, que se dispõem a ir lá, fazer uma foto junto comigo e dizer que observam o que eu faço e o que eu ando propondo por aí. Então, principalmente para vocês, eu queria provocar vocês que pensem se vocês acham que vão continuar embalando esse sonho colonial de reproduzir um país
escravocrata mesmo, porque ele reproduz isso nos corpos de vocês, dos meus netos, e vai continuar fazendo isso, ou se a gente corre pelo menos o risco de fazer um bloqueio nisso. Será que nós somos tão cordiais assim, que a gente não é nem capaz de revirar esse negócio? No Chile, quando começou a movimentação no Chile, todo mundo viu a reação do arcaico que estava lá dentro, né? Os mesmos caras que fazem ameaça aqui fizeram lá também. Cegaram muita gente nas manifestações públicas, torturaram, prenderam, mataram, mas o Chile não se rendeu a essa cara feia. Eles conseguiram levar a termo essa briga e eles estão pondo em questão a refundação do Estado chileno, com uma proposta plurinacional. Por que a gente tem que continuar com essa coisa se nós somos tão diversos? Se a gente tem a possibilidade também daquilo que já foi anunciado em algum lugar da Amazônia como florestania. Por que a gente só conjuga o verbo cidadania? Por que a gente não conjuga também florestania? Por que o Brasil não sabe o que fazer com a floresta e com a Amazônia? Porque o Brasil ainda tem a estreiteza de pensar a cidadania como uma experiência urbana. Cidadão vive em cidades. Quem vive na floresta será o quê? Esses povos que vivem na floresta, no dizer de uma amiga que mencionou de uma maneira brilhante o fato de serem cosmopolitas. Eu achei muito bonito ela dizer que aquelas comunidades ribeirinhas no Rio Negro e nos Solimões, aquelas mesmas que estão jogadas a uma sorte de serem invadidos por grupos armados daqui do Sudeste e pela cumplicidade de governos corruptos, ela diz que aquelas pessoas são cosmopolitas. Eu achei um gesto bonito, generoso, de reconhecer um outro tipo de experiência que não tem que ser essa mímica europeia que a gente insiste em fazer aqui no Sudeste do Brasil. No Sudeste do Brasil, nós temos uma vocação para europeu. E nós aceitamos, numa boa, esse encaixe da nossa história como uma colônia portuguesa nos trópicos. Nós temos que questionar isso. Vocês, meus queridos, que estão passando aqui por dentro dessa experiência da universidade, e aqueles que reclamaram que a USP faça vestibular indígena, então, continuem. Vamos insistir que essas estruturas que ainda são duras sejam um pouco mais permeáveis. Vamos fazer aquela experiência que o Hélio Oiticica invocava como os permeáveis, os parangolés. Vamos invocar parangolés, paraquedas coloridos, outras perspectivas de humanidade e parar de reproduzir internamente o colonialismo como se fosse o nosso destino. Nós não temos o destino de reproduzir nada. Nós temos a possibilidade de inventar tudo de novo. Se não der certo, a gente inventa de novo, e de novo, e de novo. O novo só pode vir dessa disposição e não da imitação. Se tem alguma coisa boa acontecendo ao nosso redor, se existe um pensamento forte nos Andes que questiona a colonialidade e que é capaz de superar isso na prática, engajando o seu povo numa experiência nova, por que a gente vai ignorar e virar as costas para eles e dizer, não, isso é uma coisa de los hermanos? Aliás, nós conseguimos
dar um sentido a essa maravilhosa expressão Los Hermanos da maneira mais indiferente possível. Eles são os estranhos. E depois de uma fala tão pausada, num timbre tão amoroso que o nosso querido professor Danilo fez, eu peço que não fiquem incomodados com a minha provocação de que a gente olhe além dessa ótima acomodação que a gente poderia ter dentro dessas instituições que não conseguem acolher todo mundo. A gente sabe disso. A ideia da nação ela é limitada, talvez a, sei lá, uns 20%, 30% de todos nós. A gente nunca foi uma experiência de incorporar todo mundo mesmo, no sentido de acesso ao que é comum. Então, que tal a experiência de sujeitos coletivos, implicados uns com os outros, implicados ao ponto de diminuir a nossa insegurança e medo uns dos outros e nos constituir numa vasta rede de indivíduos com a experiência coletiva, querendo ampliar sua experiência coletiva, participar da vida social num sentido vasto, e que não seja só aquele sonho jesuíta de aperfeiçoar o humano. A ideia de aperfeiçoar o humano, se ela não for para nós mesmos, ela é inútil. Os jesuítas tinham a desculpa de que estavam fazendo isso para Deus. E a pergunta que nós teríamos que nos colocar hoje é se nós estamos nos aperfeiçoando, é para servir a quê? Deveria para expandir os nossos afetos e estender a solidariedade entre nós todos e nos dar a possibilidade de uma experiência de vida que seja agradável, que não seja uma meta, que não seja para quando você estiver com 70 anos, com 60 anos, que seja agora, que você está com 20, 30. Que onda é essa? Da gente fazer a experiência da vida ser uma espécie de investimento. Definitivamente, a experiência da vida não é uma poupança. A experiência da vida tem que ser fruição. Eu já me expressei uma vez dizendo que a vida é para ser uma experiência radical. Eu nunca programei as coisas que essa minha breve biografia, que foi apresentada aqui de maneira bem carinhosa, sugere uma performance admirável. Eu nunca planejei nada disso. O que eu sempre fiz, meus queridos, queridas, o que eu sempre fiz foi viver cada dia e correr o máximo de risco possível. Boa noite para vocês.